Você achou Titãs violento? Então se prepara porque The Boys vai fazer a série da DC parecer brincadeira de criança. How do you spank a superhero? Bang. Boom. Cool. Cool. Shazukara! Criada por Garth Ennis, esse irlandês que odeia super-heróis, e com artes de Derek Robertson, conhecido pelo seu trabalho em Transmetropolitan, The Boys foi lançada em 2006 pela Wildstorm, um selo da DC Comics, mas foi cancelada apenas 6 edições depois, já que a DC não curtiu as pesadas críticas que a história fazia tanto aos super-heróis quanto à indústria dos quadrinhos. Mas apenas um mês depois de ter sido cancelada, a Dynamite Entertainment apadrinhou o projeto e The Boys foi lançada até sua conclusão em 2012. Essa semana a gente teve a revelação do primeiro trailer da adaptação pra série que a Amazon Prime tá trazendo. A série estreia no dia 26 de julho, mas antes da gente falar sobre esse trailer, sobre a história dos quadrinhos, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. A premissa de The Boys é muito simples, ela é basicamente uma sátira aos super-heróis, às super-equipes que existem nos quadrinhos. Então a gente tem o 7 como uma sátira à Liga da Justiça, a Tropa Terror como uma sátira aos Jovens Titãs e a genial Liga da Revanche, que é um nome excelente pra você brincar com os Vingadores. Fora isso, também tem Technoman e Lépido como uma alegoria a Batman e Robin e o glorioso Plano de 5 Anos, um grupo russo cujo principal herói é o Salsicha do Amor. O nome do set aí, ó, da esquerda pra direita a gente tem a Estelar, o Trem A, o Oceano, a Rainha Maeve, Sombra Negra, o Patriota e o Jack de Júpiter não tá nessa imagem. Tem o Homem Invisível. É isso, talvez ele fique invisível. Mas mostrou ele encolhendo? Sei lá, não tô entendendo nada. Mas apesar desses títulos que podem fazer parecer que a revista brinca muito com humor, que leva tudo com um tom de leveza, na verdade The Boys é extremamente violento, é extremamente pesado. Todos esses grupos agem para uma grande corporação privada chamada O Conglomerado. Então os governos, principalmente o governo dos Estados Unidos, não gosta nada do modo como os heróis agem, já que eles não respondem pelos seus atos, eles não respondem a nenhuma forma de governo, eles não sofrem nenhum tipo de censura, então basicamente os super-heróis tocam o puteiro pelo mundo inteiro, e eles são escrotos. A maioria dos super-heróis é retratados como os viciados em sexo, viciados em violência, eles não medem as consequências dos seus atos, mesmo quando eles estão fazendo boas ações, quando eles estão lutando contra vilões, salvando o mundo de terroristas, eles não se importam em matar as pessoas no caminho, eles não ligam pra nada. Afinal de contas, eles são seres super poderosos e tem uma grande empresa que protege tudo que eles fazem. Mas e aí, a vida é uma merda e não tem o que fazer, as pessoas simplesmente aceitam. Nada disso, pra isso nós temos os Rapazes, um grupo financiado pela CIA e criado para observar e controlar os atos dos super-heróis, caso eles fujam muito do controle. O que acontece o tempo todo, né? Então os rapazes não param de trabalhar. O grupo é formado por Billy Carniceiro, que na série vai ser interpretado pelo Karl Urban, Leite Materno, ou Filhinho da Mamãe, depende da tradução que você tá lendo, o francês, a fêmea, ou a mulher também, mais uma vez depende da tradução, Hugh Mijão e o Bulldog Terror. E ó, pra mim eu já fico triste logo de cara porque o Simon Pegg nasceu pra interpretar o Hugh Mijão. Infelizmente não é ele que tá fazendo o papel do personagem na série, mas eu acho que dá pra gente confiar nesse elenco. Principalmente depois do que a gente viu nesse trailer que parece que tá sensacional e parece que eles vão trazer cenas que a gente não esperava que eles fossem adaptar pra série de TV, porque The Boys, como eu falei, é muito complicado de se adaptar. É uma série muito violenta, é uma série muito pesada, apesar de ter muito humor, apesar deles lidarem com as coisas de uma maneira muito satírica, muito sarcástica, tem muito humor negro, mas ela lida com temas pesados, ela lida com racismo, com assédio, com estupro, então todos esses temas são trabalhados quase que de forma natural dentro das revistas, como é em toda a história do Garth Ennis. Agora você levar isso para uma série somente num serviço fechado mesmo, em que eles têm liberdade para lidar com esses temas, como a gente tem visto também ultimamente Patrulha do Destino lidando com alguns temas mais pesados. Só que diferente da Patrulha, que apresenta esses temas, lida com eles, levanta essas discussões, The Boys simplesmente escancara isso como se aquilo fosse normal dentro daquela realidade. E realmente, dentro da realidade de The Boys, aquilo é natural. Então, em uma das cenas mostradas no trailer, quando a gente vê o Patriota falando que eu posso fazer o que eu quiser, provavelmente aquela cena vai ser o momento da entrada da Estelar dentro do set. E é um momento em que a garota é abusada pelos outros membros do set. Mas eles simplesmente fazem aquilo de forma natural, porque eles dizem, se você quer entrar pra nossa equipe, você tem que se submeter a isso. Se você não quer, volta pra sua cidadezinha. Então, esse tipo de conteúdo que tá no
começo da revista é o conteúdo mais leve de The Boys. Depois as coisas ficam ainda mais sinistras. Mas realmente parece que a série vai tentar adaptar de forma fiel o que acontece nos quadrinhos. Aquela cena da garota esmagando a cabeça do cara com o próprio corpo, se eu não me engano, aquela ali é a Pop Claw. Ela é um membro da Tropa Terror e aquilo lá é basicamente uma orgia que eles estão fazendo depois de salvar o dia. Então eles comemoram fazendo orgias, usando drogas, realmente tocando puteiro, como é o nome do primeiro arco de histórias do The Boys. Algumas coisas parece que foram modificadas, talvez para funcionar melhor como série, então eu acho que os poderes do Jack de Júpiter, a gente tem um herói invisível no set, me ajudem nos comentários, mas eu não lembro de na história em quadrinhos ter um personagem invisível fazendo parte do set. A gente tem uma cena com um golfinho, eu também não lembro de nada com um golfinho em The Boys, talvez seja uma referência a Crossed, outra história tão perturbadora quanto The Boys, que também é do Garth Ennis. Mas eu acho que The Boys funciona justamente como uma sátira, como uma crítica aos super-heróis e como um entretenimento de fácil digestão. Não é algo que você vai pensar muito, não é algo que você precisa, nossa, parar pra refletir sobre o que você acabou de ler. Eu gosto muito da evolução que o Hugh tem ao longo da história. Apesar do Billy ser o tempo todo o personagem que mais tem destaque, você começa a se afeiçoar muito pelo Hugh, ele vai evoluindo de forma muito natural. A relação dele com os outros personagens, a relação dele com os super-heróis, porque ele tem um início traumático, depois disso, essa visão vai mudando, ele vai entendendo o que tá acontecendo em todo esse universo de The Boys. Eu acho tudo isso muito legal. Pra mim, a história começa a perder um pouco de força quando o Garth Ennis começa a introduzir elementos políticos dentro da trama. Eu acho que não é muito o forte dele realmente são as críticas, são as sátiras. Então quando a gente tem muito diálogo expositivo sendo apresentado, você vai perdendo um pouco do interesse na trama, mas The Boys ainda consegue sustentar legal do começo ao final. Eu espero que se eles fizerem algumas mudanças, seja realmente nessa parte política e que eles consigam deixar ela mais interessante na série, ou que nem adaptem. Mas vão adaptar porque tem muita coisa sinistra rolando nos bastidores e é isso que faz com que os heróis continuem existindo. E isso é uma coisa bacana porque The Boys consegue deturpar esse conceito de herói e vilão e mostra que na verdade não existe nenhum lado. Todo mundo é um bando de escroto. Mas aí, como estão as suas expectativas para assistir The Boys? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá também. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Essa semana a gente teve a revelação do primeiro trailer é o Cebolinha pra série que é a Avril Lavigne. Como a gente também vem vendo, muito difícil falar vendo, como a gente tem visto. Puta, velho, e qual que era a palavra? Privada chamada